Olá, seja muito bem-vindo, você que é de Leão ou tem ascendente em Leão, seja aqui muito bem-vindo para a sua previsão, trabalhando aqui com uma data muito importante, que é a data da lunação, a lua nova, que vai acontecer agora dia 24 de julho. A lua nova, ela é importante, por quê? Porque ela vai traçar o tema que fica em pauta nos próximos 28 dias. E além de ser uma lunação, que é uma data tão importante, nós temos outra ainda mais importante, que é o seu aniversário. Então já aproveito aqui para te desejar um feliz aniversário, uma revolução solar abençoada, que todo o teu caminho seja aberto, que você consiga renovar os seus planos, projetos e de alguma forma aqui tá muito bom para você. Então vamos entender porque todo aniversário inicia uma nova revolução solar e essa revolução ela nos impulsiona a evoluir, a crescer, a progredir, mas o único, vamos dizer assim, o único papel nosso aqui é estar aberto a essa mudança e criar condições para que essa realização se manifeste. Porque ser do signo de Leão representa ser feliz, representa colocar no mundo todo o seu potencial criativo. Então é isso que eu desejo para você, tá bom? E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e estou aqui sempre fazendo a previsão da lunação, que é a lua nova, e a previsão da lua cheia, que é daqui a 14 dias. Então, quinzenalmente temos aqui um encontro de previsões, de análise, mas você também pode entrar lá no meu site, no www.paloma, com H no final, astróloga.com.br, e lá você também vai ter a previsão de conselho para a semana, trabalhando o céu, os aspectos, o cenário para cada signo, tá? Então lá você tem a experiência em ler, né? Você vai ler e aqui você tem uma experiência de bate-papo comigo, tá bom? Então, se você gosta da minha maneira de explicar, se você gosta de astrologia, deseja aplicar astrologia no seu dia a dia, então eu te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir o canal, porque isso ajuda bastante aqui o nosso crescimento, e também a compartilhar com aquela pessoa que você fala, poxa, essa pessoa precisa ouvir essa previsão, vai ajudar muito, então faça isso, tá bom? Então vamos lá, Leão, parabéns para você. Vamos lá. Essa lunação, ela ocorre a exatos 2 graus do seu signo, tá? É uma lunação em Leão. Por isso que você está fazendo o seu aniversário aí, né? E começando essa jornada, renovando aí a tua jornada. E essa lunação, ela está colocando você em evidência. É um período para que você foque mais em você, no seu processo e no seu posicionamento diante da vida, tá? Aqui fala sobre o autodesenvolvimento, fala sobre a sua atitude, sobre a sua performance, sobre a coragem ali de realmente assumir aquilo que você deseja. E nós temos aqui uma questão interessante, porque aqui o ponto central é o seu desenvolvimento, e temos um aspecto auspicioso aqui com o planeta Urano. Faz um sextil com Urano aqui nesta lunação, o que traça aqui para você, Leão, fase. É um novo ciclo. Ciclo tem um tempo maior que fase. Fase geralmente dura 2 anos. Aqui a gente está falando de um ciclo de 7 anos aí, que se anuncia, dando para você a oportunidade de desenvolver projetos diferentes, de se inserir em grupos ou trabalho em equipe de uma forma autêntica, porque esse é o seu trabalho, você é autêntico, você tem um diferencial e aqui você vai estar participativo em algum projeto, desenvolvendo alguma ideia ou trabalhando numa equipe e conhecendo novas pessoas, porque aqui é um cenário que de alguma forma abre bastante o seu social.
tá? Mas aqui o social, principalmente quando se coloca o foco em amizades, então se prepare aqui porque tem novos amigos para entrar aí. E um projeto. Então aqui você tem algum projeto novo, uma ideia inusitada, é aquele período para tirar aquela ideia que estava parada na gaveta, começar a colocar isso em prática. E essa alunação, ela é um anúncio de que os próximos 7 anos se prepare para coisas novas aí, tá? E provavelmente este cenário ele também te convida a uma mudança de mentalidade, porque o planeta Urano ele é um significador de mentalidade, tá? Provavelmente aqui você vai mudar muito e as pessoas vão falar isso para você: nossa, Leão, como você mudou, como você está diferente. É uma sensação de liberdade e a capacidade de se libertar também. Se libertar de padrões de comportamento que já não funcionam para você, se libertar de ideias que já não faz mais sentido, porque agora o ciclo é outro, né? Urano, que é um planeta geracional, ele é um planeta que fala sobre libertação e capacidade de se adaptar a um novo ciclo. Então você está aqui sendo estimulado a uma renovação na sua vida e a uma mudança grandiosa na tua vida, tá bom? Agora, Leão, nós temos aqui Mercúrio que também transita no seu signo e está retrógrado, tá? Essa retrogradação, ela vai até o dia 11 de agosto, tá? Dizendo que aqui é importante que você faça, que você revise algum tipo de aqui é assim, Urano é a mentalidade, então Urano está ajudando você a mudar um padrão, mas é um padrão bem, aqueles padrões que de alguma forma podem estar estagnando mesmo a tua vida. Então a boa notícia é que aqui você está se libertando de uma fase, indo para uma outra muito mais liberta, indo para uma outra que você vai ter condições de colocar suas ideias em prática. Só que Mercúrio, ele também fala do nosso pensamento, de como que a gente está enxergando essa experiência, de como a gente está lidando com as situações do cotidiano, as questões corriqueiras da vida. E aqui eu vejo que você tem o desejo aqui de conversar com alguém, tá? Tem aqui uma necessidade de sentar e conversar com uma pessoa. Pode ser um assunto importante, um assunto que vem mexendo muito com você, um assunto que inclusive você está se preparando, tá? Sabe quando a gente tem que ter aquela conversa com uma pessoa, mas a gente se prepara para essa conversa? A gente vai avaliando qual é o melhor momento, né? De que maneira que eu posso expor uma opinião, expor a minha linha de pensamento, ou simplesmente expor um recado, uma informação aqui. Mas pelo que eu estou entendendo, não é uma informação muito fácil. É algo que você está digerindo, é algo que você está parando para avaliar como é que você usa as palavras, quais são as frases de impacto, como que você pode se fazer, ser entendido, ser compreendido por essa conversa aqui, tá? Então, até o dia 11 de agosto, você está nesta pré-ocupação, vamos dizer assim. É como se aqui você tivesse que realmente se comunicar com qualidade, expor uma informação, expor um recado, expor uma notícia. E aí eu não sei, aí você tem que ver o que cabe para você, tá bom? Para alguns isso pode ter alguma conexão com dinheiro, pode ter alguma conexão com o alto valor, é como se fosse uma oportunidade de você se valorizar mais, ou que pode ser alguma oportunidade de trabalho que você está tentando entrar e que é bem provável que você até consiga, tá? Mas que você está esperando o momento certo. Tem aqui uma conversa, tá? Para quem é leonino, quem tem ascendente em leão, provavelmente você sabe do que se trata isso aqui, tá? É uma conversa importante
E é algo que ela é estimulada por você. Não é o outro que vai te procurar para conversar. É você que vai ter que dar esse passo. É você que vai ter que criar condições, um ambiente adequado, um momento adequado para poder conversar sobre o que tem que conversar aqui, tá? Isso por conta desse Mercúrio retrógrado aí, que é uma revisão, uma oportunidade de revisar a maneira como você está lidando com uma situação, tá? E aí, Leão, o que nós temos aqui, né? A Vênus, ela faz uma quadratura, que é um aspecto desafiador com o planeta Marte. E isso aqui também vem te trazendo algumas questões que eu quero falar para você. Bom, esse ângulo desafiador entre Vênus e Marte é um cenário que fala de rivalidades ou de competições e de decisões importantes que você precisa tomar em relação a um projeto, tá? Aqui pode ser uma concorrência no mercado, concorrência de cliente. Aqui também pode ser você precisando eliminar da tua vida algum tipo de atitude ou de comportamento que não favorece muito os ganhos materiais, tá? Faz uma revisão aí. É como se aqui a vida te convidasse a não alimentar uma concorrência. Eu sei que essa concorrência ela existe e não devemos ser hipócritas, né? Concorrência faz parte da vida, existe, mas aqui é como que eu posso lidar com isso de uma maneira que eu consigo focar no seu processo. Aqui é o momento para focar no seu próprio processo de crescimento, tá? Aqui também para outros, esse mesmo aspecto ele pode ser uma escolha, tá? Uma escolha profissional, alguma decisão importante, algum processo seletivo, alguma coisa que você vai ter que avaliar como que deve ser a sua atuação. Pode ser uma mudança de área, você querendo migrar para uma nova área. Então, mas aqui você está num cenário de resistência ou num cenário em que você está buscando ver como que você vai fazer para alcançar a sua meta, e talvez aqui a meta ela é financeira, tá? A decisão financeira ela é importante para que você dê esse passo, mas a perspectiva aqui para você é muito boa, tá? Não é ruim. Aqui é só a habilidade de fazer escolhas melhores para você. Para isso é importante desenvolver o alto valor. Se você estiver passando aqui por alguma negociação, é uma negociação acirrada, é uma negociação que não é fácil. Precisaria de um mediador, ou você vai ter que fazer algumas concessões aqui para dar certo, tá? Mas não tá ruim, ok? Outra coisa que eu quero falar para você é que nós temos um aspecto aqui que é o aspecto que eu considero o mais desafiador, porque Saturno ele está conjunto ao planeta Netuno aqui no signo de Áries. Eles ambos, né, estão retrógrados, então também existe todo um revisar, né, no sentido de ética, o que é ético, né? Ética não se discute, ética é ética, mas aqui você pode estar sendo convidado a olhar, sabe quando a gente tem que ter um cuidado para não ultrapassar os limites de uma regra? Porque aqui fala assim, ó, existem regras. Para outros, isso aqui pode ser uma questão judicial, jurídica. Para outros, isso pode ser uma mudança na sua visão filosófica, inclusive religiosa, tá? Então, aqui é como se. E isso é um tema que vem já se arrastando, não é uma coisa de agora, sabe? Mas é como se você tivesse agora que fazer a coisa certa e ter um certo cuidado para não cometer alguns erros. E erros aqui envolve o quê? Documentos,
certificados, assuntos burocráticos, assuntos jurídicos. Mas a perspectiva é de resolução, tá? É de parar para olhar um pouco para isso, para que você evite ter problemas maiores aqui, tá? Então, Leão, é importante aqui nesse processo, eu vou dar um outro exemplo para vocês, um exemplo mais simples. Ah, Paloma, eu não tenho nada com burocracia, com documento, tá tudo tranquilo. Aqui é como se você estivesse sendo testado pelo universo a fazer o que é correto, a fazer o que é certo, a avaliar um cenário. Bom, esse cenário, o que é certo e o que é errado? Se eu tomo aquela decisão, onde aquela decisão vai me levar? Se eu tomo aquela, onde aquela vai me levar? É como se aqui você você está sendo testado na sua sabedoria. Esse cenário aqui, ele fala muito de preconceito também. Preconceito ou uma visão que não cabe mais na sua vida, uma limitação que não cabe mais. Essa limitação pode ser dogmática, uma religião muito dogmática, uma visão religiosa que pode estar travando um pouco, obstruindo um pouco a tua vida. E aqui pode ser somente uma maneira de pensar que você precisa corrigir, tá? Porque aqui tem como se fosse uma crença ou uma visão que está atrapalhando você sair da caixinha, sabe? Sair da caixinha, ser você mesmo, agir com todo o teu potencial criativo, acreditar no processo. Faça uma avaliação desse aspecto, parando para pensar sobre as suas crenças. Eu tenho alguma crença, alguma culpa, algum documento, alguma burocracia que está travando a minha vida? Porque é momento para resolver isso. É momento de revisão de coisas do passado e aqui é menos moralismo, tá? É você entender que cada um é cada um. Cada um tem a sua essência. E aqui está na hora de você assumir a tua essência. E isso pode se dar também pelo fato de você se sentir olhado, observado, exigido, como se a sociedade estivesse ali te exigindo algum tipo de postura, de posicionamento, que talvez não faz mais sentido, sabe? Então, às vezes a gente passa por uma situação e a gente coloca tudo no mesmo pacote. Isso também não é saudável, né? Então a gente precisa ser coerente. Aqui fala de coerência, maturidade, sabedoria, para que você possa conduzir a sua jornada com mais leveza, porque está na hora de ser livre, tá bom? Então é isso. Muito, muito obrigada. Em breve aqui eu tô com mais previsões. Até mais. Olá, seja muito, muito bem-vindo. Você que é de Virgem ou tem ascendente em Virgem, bem-vindo aqui ao canal. Vamos entender como é que tá esta próxima lunação, a lua nova, que vai acontecer agora no dia 24 de julho. É uma data importante porque a lua nova, ela vem para colocar um tema em pauta nos próximos 28 dias. É uma lunação que ocorre a 2 graus do signo de Leão e vai mexer num determinado setor aqui que eu já vou explicar para você, tá bom? E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e estou aqui sempre na lunação e na lua cheia, trazendo previsão para você. Então, já peço que você se inscreva aqui no canal. Lógico, se você gostar do meu trabalho, de como que é feito aqui a previsão, se você se identificar, curta o canal e compartilhe com aquela pessoa que você vai falar, poxa, essa pessoa tem que ouvir essa previsão para ajudá-la a tomar uma medida, a tomar uma decisão importante, tá bom?
Então vamos lá, pessoal, vamos lá entender como tudo isso aqui está funcionando para você. É uma lua nova muito bacana, tá? Porque é uma lua nova que está ajudando a trazer um processo novo. Isso para todos os signos, mas que no teu caso é muito importante aqui esse cenário para você, porque está falando sobre uma libertação emocional e psicológica. Veja bem, a alunação ela ocorre num local do teu mapa, que é um local que requer autoconhecimento, processos terapêuticos e processos e vivências espirituais, tá? Então a gente está falando de algo que não é palpável, é sentido, é como se aqui o céu te desse uma oportunidade de superar os seus medos, aflições emocionais ou qualquer tipo de experiência que vem de alguma forma trazendo para você alguma limitação, tá? Sabe aquelas correntes energéticas, emocionais que nos levam para baixo, que faz a gente ficar estagnado, a vida não anda, você fala assim, Paloma, já fiz terapia, ou já fiz alguns procedimentos na minha vida de cura, mas a coisa não anda, a coisa não se desconstrói, sabe? Não se desdobra. Então, o céu ele está ajudando você a adquirir essa bênção, tá? Nós temos aqui um aspecto auspicioso com Urano, Urano que entrou em Gêmeos. Então, esse céu, ele traz um anúncio que os próximos 7 anos você vai ter oportunidade de mudar de carreira profissional ou de passar por uma grande renovação de projetos, tá? Aqui pode ser tanto para desenvolver os seus projetos, ideias, tirar algumas ideias da gaveta, só que nós temos um ponto, o ponto central disso tudo é primeiramente trabalhar os seus medos, tá? Aqui a gente fala de virginianos que podem de alguma forma estar se privando de viver coisas novas, ou você já está nessa pegada de correr atrás de algo novo, viver uma vida nova, mas ainda faltam alguns resquícios, falta ainda virar uma página, falta, não é nem página aqui, talvez encerrar um livro, falta ali algumas páginas para escrever, para encerrar esse livro. Então é como se aqui você tivesse a oportunidade de olhar para dentro com muita sinceridade, com muito amor, auto-amor, entendimento, compreensão, sabedoria, para você quebrar algum tipo de elo energético, tá? Que estava de alguma forma estagnando a tua vida. E o que pode ser um elo energético? Um elo energético ele pode ser criado por um medo, por uma fobia, por um padrão de pensamento, por uma crença limitante, por você ter uma mentalidade ou uma maneira de ver a vida que talvez te colocou ali numa caixinha fechada, tá? Então você está passando aqui por um processo bem profundo, tá? Peço aí para que você busque aí, aproveite tudo que está acontecendo aqui na tua vida, principalmente nesta lua nova, por exemplo, a lua nova, que é dia 24, provavelmente esse vídeo está indo no dia 23, um dia antes da lua nova. Se você está assistindo, faça um banho, toma um banho, faça uma oração, um banho energético. Esse banho pode ser um banho de boldo, banho muito bom. Você coloca uma água para ferver, ferveu, desliga, coloca 9 folhas de boldo, folha do pé ou folha seca, não importa. E aí você deixa em infusão por uns 10, 15 minutos, vai pro teu banho, toma teu banho. Depois do banho você terminou o banho, pega esse chá, né? Um chá, você coloca numa bacia, completa com água do chuveiro e joga da cabeça aos pés, fazendo as suas orações, pedindo para que a sua mente seja límpida, pura, para que você possa tomar as melhores decisões na sua vida com amor,
com apreço pela vida, porque aqui provavelmente você está nesses próximos 28 dias rompendo com algo muito profundo, muito profundo. Aqui o romper é um romper com o medo, o romper com a estagnação, o romper com a prisão emocional, a prisão psicológica, que é a pior que tem, com algum tipo de preocupação que estava travando a tua vida, ou até mesmo um corte de alguma questão energética e espiritual, tá? A boa notícia é essa, e que os próximos 7 anos você vai passar por um grande impacto de mudança na tua vida, com a possibilidade de você abrir um negócio, de você desenvolver um projeto, de você se colocar no grupo certo, com as pessoas certas, tá bom? E aí, Virgem, nós temos também o planeta Mercúrio, que está nesta região 12, aqui no seu mapa, retrógrado até o dia 11 de agosto. Então, aqui eu vou pedir para você, entre em meditação. Entre em meditação, tá? Quando a gente se coloca à disposição de Deus, à disposição das forças de luz, e a gente fala assim, agora eu estou sendo guiado, eu vou me abrir, eu vou me permitir intuir, sentir, perceber, avaliar todos os estímulos de informações que chegam até você, tá? Aqui é assim, você pode estar sendo influenciado por pessoas erradas, você pode estar tendo que absorver melhor as informações, pegar essas informações, depurar, avaliar, filtrar, porque provavelmente você está precisando vencer um obstáculo psicológico, tá? Aqui você pode receber algum tipo de informação que mexe muito com você e você precisa realmente, sabe, parar para analisar tudo isso, analisar a veracidade de tudo isso, entender o porquê que você está passando por tudo isso. Gente, é uma questão bem profunda aqui, tá? Então, isso vai até o dia 11 de agosto. O planeta Marte, ele está no teu signo. E ele está em cima da cauda do dragão. E ele está ali falando assim, Virgem, que tal a gente mudar algum padrão de comportamento que não está sendo mais saudável para você, tá? Então, o Marte, ele tá te dando audácia, coragem, tipo, você literalmente apertar o botãozinho do, né? Mandar todo mundo para aquele, né? É como se você tivesse assim meio que virado no giraia, de saco cheio e botando o parquinho no fogo, né? Só que isso é bom por um lado, mas tem que ser domado, entendeu? A raiva, ela é um sentimento que pode tirar a gente de um lugar ruim, de uma situação que não cabe mais. E isso é muito bom, tá? Então, a raiva, ela é um sentimento que, se ela é muito bem empregado, ela pode te tirar de situações muito ruins, tá? O problema é quando isso perde o controle, quando aquilo já não tem mais controle nenhum. Aí isso pode te levar por corredores ruins, te levar a colocar todo mundo no mesmo pacote. E aí a gente perde a capacidade de selecionar e de aproveitar melhor as oportunidades. O convite desse céu é um convite falando assim, Virgem, olhe para dentro, não tome decisões precipitadas, pegue esse sentimento de revolta, de raiva, para transmutar questões importantes na sua vida, mas depois entenda o processo que você está passando, porque aqui você está numa fase muito boa, mas que te exige um trabalho espiritual,
te exige autoconhecimento, te exige autocontrole e principalmente discernimento. E o discernimento, você só vai ter discernimento se você tiver uma percepção límpida. Você precisa ter uma percepção daquilo que está acontecendo na tua jornada. Tá bom? E aí você vai ser intuído. Aí às vezes essas intuições, elas vêm no banho, né? Tá tomando banho, tem uma intuição. Tá fazendo uma coisa, tá dando água para as plantas, tem uma intuição. Tá fazendo uma caminhada lá com os cachorrinhos, tem uma intuição. Geralmente são nos momentos mais aleatórios, é onde nós temos uma percepção ampla. Contemple a sua vida. Se ame, se priorize, mas sem raiva, sem revolta, para que você possa sair desta cilada aqui. Aqui há uma cilada e é energética e é espiritual, tá? Então, tem outra coisa para te dizer. Nós temos a conjunção de Saturno com Netuno em Áries, ainda para deixar a coisa mais interessante, né? Ambos estão retrógrados e num setor que é um setor que fala sobre a nossa capacidade de soltar, a nossa capacidade de desapegar, a nossa capacidade de entender o processo. Não existe vítima, tá bom? Tudo e qualquer situação que ocorra na sua vida, saiba você que tem um propósito importante para a sua evolução. Você Paloma, eu passei por isso, a pessoa fez isso comigo e então existe a vibração do pensamento, existe os laços que a gente volta para a Terra, laços kármicos. Às vezes a gente tem que reproduzir coisas para a gente poder aprender a lição. Tem uma lição a ser extraída disso tudo, tá? Então aqui pede para que você não leve as coisas muito para o coração, mas que você compreenda, quando eu digo não levar para o coração as coisas negativas, tá? Entenda que isso são experiências necessárias para o seu despertar espiritual, tá bom? Para outros, esse cenário, ele fala sobre aposentadoria, documentos que precisam ser resolvidos, que envolvem partilha, herança, divisão de bens. Aqui está falando, olha, uma decisão você precisa tomar. E é uma decisão que tem que ser estratégica, ela não pode ser de uma forma impulsiva, tá? Talvez você procurar um especialista, procurar um advogado, procurar uma pessoa que possa te orientar dentro do que você precisa resolver aqui, é a melhor pedida para você. É a melhor pedida, tá? Mas aqui é o exercício do desapego, é o exercício da desconstrução, é o exercício para você entender o processo pelo qual você está atravessando e com amor, com sabedoria, você soltar esta situação, porque você está encerrando um ciclo. E esse ciclo pode ser que você esteja se adaptando e construindo um novo ciclo nos próximos 7 anos, tá bom? Para alguns vai durar 7 anos, para outros vai durar 3, mas é até 7. No máximo em 7 anos, provavelmente você está aqui numa nova vida, numa nova profissão, numa nova jornada. Só que aqui é o exercício de soltar, é o exercício de entender que existem coisas que não estão no nosso controle, outras sim, outras não. E cabe a gente agradecer profundamente pela experiência de estar aqui na Terra, passando pelo que está passando, por mais difícil que seja. Injustiças, elas existem. Só que o que a gente vai fazer com elas é a grande sacada da vida. Ou a gente leva para o coração, ou a gente leva para um aprendizado, tá bom? Então, veja aqui, exercite o soltar, o desapego,
Ou aqui pode ser alguma questão que você precisa resolver com pensão, heranças, partilhas, divisão de bens. Algo que precisa ser dado um ponto final, para que você consiga dar esse salto tão necessário nesse novo momento da tua vida, tá bom? É isso que eu desejo para você, que dê tudo certo. Em breve estou aqui com mais previsões para você. Até mais. Olá, Libriano! Seja muito bem-vindo! Você que é Libriano ou ascendente em Libra. Vamos aqui para a sua previsão para a próxima lunação, a lua nova que vai ocorrer agora no dia 24 de julho, a exatos 2 graus do signo de Leão. Vamos entender como esta lunação vai impactar os próximos 28 dias. É o assunto que fica em pauta aí nos próximos 28 dias. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e estou aqui sempre fazendo a previsão da lunação e da lua cheia. Então, já peço aí, se você gosta da minha maneira de explicar, se você gosta de astrologia, quer ficar antenado e aplicar a astrologia no seu dia a dia, então eu te convido a se inscrever neste canal e a curtir, compartilhar com aquelas pessoas que você ama, que você sabe que vai ajudar, que essa previsão vai trazer uma abertura de caminho para a pessoa, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos entender como é que tá esse céu, né, Libriano? Bom, nós temos aqui uma lunação que ela mexe com seus projetos. Tá falando de tirar um projeto da gaveta, colocar uma ideia em movimento, tá? Colocar uma ideia em prática. Então aqui pode ser uma ideia, pode ser um projeto, pode ser um trabalho em grupo, um trabalho em equipe e pode envolver também a entrada de novas amizades. Você atuando em um novo projeto ou com a possibilidade de conhecer novas pessoas que podem futuramente se tornar ali o seu amigo, a tua amiga, tá? Então, Libriano, é uma lunação maravilhosa aqui para você, tá? Nós temos aqui um aspecto auspicioso com o planeta Urano. Urano que acabou de entrar em Gêmeos, ativando aí para você uma nova mentalidade, no sentido de você estudar, no sentido de você viajar, de você ter contato com outras culturas, com outras línguas, ou com uma universidade, entrar numa pesquisa, trabalhar com pesquisa, de você fazer um intercâmbio, de você realmente acessar conhecimentos que têm a intenção de libertar a tua vida, libertar a tua mente, libertar a tua mente. E aí, Libra, nós temos essa alunação com esse aspecto maravilhoso com esse Urano, falando que aqui você vai ter meios para desenvolver um novo projeto. Então, espero que você agarre isso aí, tá, Libra? Agarra aí um novo projeto, e outra coisa, essa alunação, essa lua nova, ela anuncia um novo ciclo para você nos próximos 7 anos. É como se librianos aqui tem novos amigos agora, os amigos velhos. Lógico que tem aqueles amigos que é para a vida toda, mas eu tô falando amigos velhos no sentido de mentalidade. Nossa, aqueles amigos já não se conectam mais com você. Ideias que estão já ultrapassadas, né, insossa, é como se isso ficasse para trás. E agora você começa uma fase que você vai querer sair mais, se divertir mais, sair com seus amigos, fazer coisas novas, ter novos amigos, ter novos projetos. Então, há um anúncio de 7 anos aí, tá? Para o libriano, que trabalha com as mídias, as redes sociais, os próximos 7 anos, um grande avanço aí, hein? Vamos arregaçar essa manga e trabalhar, hein, libriano? Então, acontece também, Libra, que neste mesmo setor de amizades e projetos, ideias, nós temos um Mercúrio retrógrado até o dia 11 de agosto.
Então, até lá, você pode estar repensando sobre algum tipo de atitude ou conversa que você deve ter com alguém ali. Por exemplo, às vezes você tem ali uma amizade e é uma amizade que você precisa sentar, conversar com aquele amigo, com aquela amiga, resolver algumas coisas, ajustar alguma situação. Pode ser um ajuste de um projeto, você tem um projeto, mas esse projeto requer alguns ajustes. Se você trabalha com equipe, com pessoas, então talvez você esteja aí com a oportunidade de montar uma equipe, desenvolver uma equipe, e esse desenvolvimento de equipe vai até o dia 11. É como assim, fosse assim, até 11 de agosto a coisa está meio, sabe, você tá avaliando, você tá, né, vasculhando como é que você vai fazer isso. Talvez tenha uma reunião, tenha um ajuste de uma ideia. Aqui também, para outros nativos, aliás, para outro grupo de libriano, essa experiência ela pode envolver amigos que vão te procurar para conversar. Não seja, pode ser que você seja aí surpreendido por um amigo que te procura, uma pessoa que te procura e essa pessoa quer conversar com você, quer saber como é que você tá, pode ser algum ajuste do passado, uma conversa para ser ajustada do passado aí, tá? Então, veja bem, esse Mercúrio retrógrado, até dia 11 de agosto, ele está pedindo algum reajuste, tá bom? E aí, Libra, o que nós temos mais aqui para você? Muita coisa, muita coisa. A Vênus, que é o seu regente, está em quadratura com o planeta Marte. E isso vem trazendo para você muitas questões emocionais. Aqui tá, é o Libriano reavaliando a vida, é o Libriano avaliando sua filosofia de vida, avaliando o seu modo de pensar. Aqui você está lidando com uma situação e com pessoas que pensam diferente de você, vibram diferente de você, e isso pode te trazer algum tipo de sensação de ataque espiritual. Não que isso está acontecendo, mas às vezes é um medo, é uma aflição, é um desespero, é uma questão que mexe com o teu psicológico e que te coloca num lugar que você se sente inferiorizado. Mas aqui, Libra, veja bem, você representa aqui na Terra a justiça e o equilíbrio. Se você está agindo com justiça e equilíbrio, e essa pergunta é uma pergunta extremamente filosófica, porque eu posso perguntar, e aí, Libriano, você está agindo com justiça e equilíbrio? E você achar que tá, né? E não está. Ou você achar que não está e está. É muito, muito. Isso aqui você precisa estudar filosofia de vida, estudar astrologia, estudar o que sabe, o que você entende como certo e errado, né? Moral, ética, todas essas coisas, elas são necessárias para que você entenda que às vezes você não é o errado. Você não está errado na sua avaliação. Te colocaram como errado, né? Ou que pode ser que eu errei mesmo. Olha, eu errei isso aqui eu errei. Mas isso aqui não. Entendeu? Então, você está passando por um processo emocional muito profundo em que você pode sentir raiva, angústia, medo, culpa, muita coisa ao mesmo tempo que vem mexendo com o teu emocional, dizendo assim, Libra, que tal você aprender a discernir? O discernimento ele é importante, porque é fácil olhar e julgar. E a ideia de estar aqui na Terra é não julgar ninguém, mas vamos entender o processo. Entender o processo pelo qual você está atravessando e o quanto isso, de alguma forma, afetou o seu emocional, afetou o seu psicológico. Onde é que você se colocou, Libriano? Hein? Em que caixinha você se colocou? Então, aqui está falando, calma. Calma. Só que diante disso tudo, você só tem que tomar cuidado para não perder esse gás da alunação.
Porque a alunação está falando, Libra, vá fazer suas coisas, vai ter novos amigos, vai desenvolver seus projetos, vai estudar, vai viajar, mas às vezes a mágoa, os ressentimentos, eles são tão severos e tão grandes, tão potente, que te priva de olhar para a direção certa. Então, cuidado. Cuidado, cuidado onde você está se colocando ou onde você permitiu que o outro te colocasse. Tá bom? Porque as coisas não são bem assim. Então, eu não julgo para não ser julgado, mas eu aprendo a discernir, a entender os processos, a entender onde eu estou neste mundo e com quem que eu estou lidando. Tá bom? E aí, Libra, tem outra coisa que eu quero trabalhar, e eu acho que esse aqui já é um ponto bem mais delicado do céu. Saturno, que está fazendo uma conjunção com Netuno, ambos em movimento retrógrado no seu signo oposto. Aqui está falando que alguém não está bem, Libriano. E é o outro, não deveria ser você. O Libriano, Libra, ele vem com uma capacidade natural de aprender a se colocar no lugar do outro. Na verdade, não é aprender. É aprender por quê? Porque é por natureza, Libra, ele quer agradar, ele quer tudo com harmonia, com equilíbrio. Então, ele quer justiça, tá? Então, é natural para um libriano se colocar no lugar do outro. É natural. Se não é natural, deveria, tá? Deveria. Mas tem aqueles librianos que se colocam demais à disposição do outro, né? Esse aqui, essa segunda parte é para a maioria, né? Aí o libriano se doa, se doa, se doa, se doa, até levar uma rasteira da vida, né? Aquela rasteira assim, para falar, acorda para a vida, libriano. Acorda, entendeu? Aqui nós temos uma pessoa em sofrimento e é o outro. O libriano que está em sofrimento por conta disso, ou porque carrega uma culpa, carrega um arrependimento, carrega algum sentimento, é porque você colaborou com isso de alguma forma, ou porque você não está conseguindo enxergar a experiência na totalidade. Na totalidade, tá? Porque aqui é aquele momento que é aquela coisa tão interessante da vida, né? O outro sofre, eu sofro também. Porque tudo é uma irradiação, tudo é uma projeção, tá? Então, você não tá bem, o outro também não tá, o outro não tá, você também não tá, mas aqui a gente precisa separar o joio do trigo, tá? Para alguns librianos, isso aqui pode envolver uma reconciliação, para outros não. Para outros é um desfecho mesmo. É aquele entendimento da vida de que eu preciso aprender a ser eu mesmo. Aprender a viver a vida com autenticidade. Então, às vezes um contrato que pode ser uma ruína na tua vida, uma parceria que não vai funcionar, uma sociedade que não vai funcionar, um casamento que não vai funcionar, a relação com alguém próximo que não está dando certo. Para cada libriano é uma situação, tá? Mas existe sim reconciliação aqui para outros grupos de libriano. E isso porque houve o quê? A cura, houve um processo curativo. Veja bem, separar, acabar, também é uma cura, né? Também é uma cura. Às vezes a gente precisa se afastar porque não dá mais, não dá, a gente já tentou, já fez de tudo e não dá. E o afastamento, ele é uma cura, só que aí ocorre o quê? Os ressentimentos, as mágoas e tudo isso vai sendo levado, né, como uma avalanche lá na frente. Então a ideia, Libra, da tua previsão é que você tenta separar um pouco disso. Você não é uma extensão do outro, tá? E muito menos o outro é uma extensão sua.
E aí, você conseguindo se desconectar, entender quem é você nesse novo ciclo, quais são as suas necessidades neste novo ciclo, vai ajudá-lo a lidar com esta mágoa ou com esta pessoa, com essa situação do passado aí que não te faz bem, tá? Mesmo que haja uma reconciliação, as coisas não serão as mesmas. Muita coisa vai mudar aqui, né? Porque agora você começa um novo ciclo. Aqui há um novo ciclo, tá bom? E lidar com a verdade é importante, porque a verdade ela liberta. A verdade ela é importante e ela é ouro. Mas é ouro para quem está no processo evolutivo. Porque geralmente para quem não está no processo evolutivo, a verdade ela é uma inimiga. Porque ela viver e se manter na ilusão é um aprisionamento. É quentinho, é gostoso, mas é uma prisão psicológica. Então, é isso que eu tenho para vocês, né? Porque é uma coisa bem profunda, né? Sua previsão é alunação. Vá viver a tua vida, tá? Vá viver a tua vida. Se desconecte do outro. Deixa que o outro viva o que ele tem que viver. Inclusive carregar o que tem que carregar. E pelo que eu estou entendendo aqui, é uma cruz bem pesada. E aí, quando você compreende que você vai poder ir até ali e dali você não vai poder mais seguir adiante, e você aceita o processo e você entende que deve ser assim, você vai conseguir virar essa página, né? Virar essa página. Para alguns isso pode ter envolvido até uma perda, um luto, né? Para outros é o afastamento de algumas pessoas, para outros é o entendimento de que um ciclo desgastado acabou. Muitas coisas aqui, Libra, acabou, tá? Mas acabou para o melhor. E você vai perceber neste mês aqui, porque essa próxima alunação, ninguém segura a Libra, não. Só segura Libra se Libra não despertar, tá bom? Então é isso que eu tenho para você, que você tenha aí um ótimo período de lunação. Em breve eu tô aqui com as previsões da lua cheia, tá bom? Até mais. Olá, escorpiano! Seja muito bem-vindo, você que é de escorpião ou tem ascendente em escorpião. Vamos aqui para sua previsão, trabalhando uma data importantíssima, que é a data da lunação, que é a lua nova que ocorre agora no dia 24 de julho, a exatos 2 graus do signo de Leão. E a lunação ela é importante porque ela vem falando aí de um período que um assunto, um tema que ficará em pauta nos próximos 28 dias. Por isso que a alunação ela é tão importante para o nosso processo evolutivo no sentido de inovar, dar um novo passo, seguir adiante de uma outra maneira. Então vamos entender como tudo isso vai te impactar. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e estou aqui sempre fazendo a previsão da lua nova e da lua cheia, tá bom? Então, se você gosta do meu jeito de explicar, se você gosta de astrologia, se você deseja aplicar a astrologia no seu dia a dia de uma maneira prática, então você está no lugar certo. Então, eu já peço para que você curta o canal, se inscreva e, se possível, compartilhe com aquela pessoa que você ama, que você sabe que vai ajudar, tá bom? Então vamos lá, escorpiano. Nós temos aqui o quê? Uma alunação que mexe numa área muito importante, que é a área da carreira profissional, tá? Então, os escorpianos estão em evidência profissional. Aqui é um período para colocar suas metas em movimento, assumir as rédeas da sua vida, se comprometer com a vida. É uma casa que fala de responsabilidades, compromissos. É a casa da carreira, da imagem pública, a casa da reputação, tá? Então, os próximos 28 dias fica em pauta suas metas e carreira profissional.
Esse setor, ele também é o setor de chefes e figuras de autoridade. As primeiras figuras de autoridade que temos como experiência aqui na Terra são os nossos pais. Depois vai para a mamãe, ou vai para o chefe, e vai para algum cargo que você venha a assumir, tá? Inclusive, se você é chefe, se você tem um cargo de liderança, saiba você que aqui nós temos um período muito interessante em que esse cargo está sendo colocado à prova. Aqui é como se você estivesse assumindo aí algum tipo de posicionamento profissional na sua carreira, com as suas metas ou com seus objetivos, metas que precisam ser alcançadas, e também pode mexer com as relações com a chefia, tá bom? E acontece aqui, escorpiano, que nós temos um aspecto com o planeta Urano, um aspecto auspicioso, tá? Que para a grande maioria dos nativos de Escorpião, aqui essa lunação, ela marca um período de que vai durar 7 anos. Pode contar aqui, ó, a partir de hoje, coloca aí 7 anos na frente. Vai ser o período de uma transição profissional para alguns. Aqui pode ser uma renovação profissional, você buscando trabalhar numa área mais autônoma, tá? Numa área em que você tenha mais independência, liberdade para atuar, ou pode ser numa área muito nova. Nossa, eu estou indo para uma área dentro da empresa que não existe ainda, uma área que eu vou formar, que eu vou trabalhar para reformar essa área, para trazer novos profissionais para essa área. Ou pode ser até alguma profissão nova, uma profissão nova no mercado, que exista hoje no mercado. Então, aqui é uma coisa muito nova que está para acontecer aí, que está para ser edificada nos próximos 7 anos. E aí eu quero colocar para você o seguinte, que lá na sua carreira profissional, que é essa região que nós estamos trabalhando, tem o planeta Mercúrio, que está no movimento retrógrado até o dia 11 de agosto. Então, esta retrogradação, ela vem exigindo de você, tá? Algum tipo de reformulação. Eu não sei se aqui você vai ter uma reunião, ou você vai ter que conversar com uma figura importante, um chefe, ou você vai estar falando sobre a área que você vai assumir, ou sobre. Aqui tem uma questão de uma informação que vai ter que ser resolvida, uma conversa que precisa ser desdobrada, que precisa ser encaminhada aqui de alguma forma, tá? Isso vai até o dia 11 de agosto, tá bom? Geralmente a retrogradação de Mercúrio, ela é um movimento que nos convida realmente a ter que reajustar algo que já estava previsto lá atrás. Talvez é algo que você queria ter feito, que você não conseguiu fazer, mas que agora você vai conseguir fazer de uma maneira melhor, porque agora há uma revisão aqui, tá? E nós temos Marte, que também é o seu regente, né, fazendo uma quadratura com a Vênus. E essa quadratura fala muito de competição, tá? Você está num cenário concorrido ou num cenário competitivo. Aquilo que você quer é concorrido. Aquilo que você quer existe algum tipo de concorrência, ou aqui pode ser rivalidades, tá? Um cenário de rivalidade, um cenário em que você vai ter que selecionar. Aqui me dá uma ideia, sabe? Que você não dá para levar tudo que você quer. Talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas aqui para poder levar outras. Isso envolve avaliar as relações de trabalho, as relações de equipe, as relações de projeto. Olha, o bicho tá pegando aí, tá, escorpiano? Provavelmente aqui você está num ambiente concorrido, ou existem
pessoas com quem você trabalha, que elas têm um modo de ver diferente a vida. Elas estão vendo o cenário de um modo diferente, tá? E isso vem trazendo para você algum tipo de ajuste, algum tipo de reavaliação sobre como você deve atuar nesta área que você está hoje. Aqui pode ser um departamento, uma ideia ou um projeto específico em que você precisa ver como que você vai orquestrar tudo isso. Ah, porque aqui também precisa fazer algumas concessões. Tem uma coisa assim, tá? Só que o que que acontece, escorpiano? Agora vamos falar de algo que realmente aqui eu acho que é o que mais exige nessa previsão. Saturno está conjunto ao planeta Netuno e ele está na tua área de trabalho. Ambos em movimento retrógrado. Então vamos agora explicar o que que é isso. Existe aqui algum tipo de decepção, algum tipo de frustração ou algum tipo de atividade no seu trabalho que aqui tá, é como se o céu estivesse falando, olha, isso aqui vai te exigir mais, ou isso aqui não vai te levar a nada. É como se fosse uma necessidade de corrigir um erro do passado ou corrigir um padrão de comportamento que você já passou no seu trabalho ou no seu ambiente de trabalho há algum tempo atrás. E isso volta, é como se o passado voltasse com tudo e isso vem mexendo com a sua produtividade, tá? Tá trazendo para você muitos questionamentos aí sobre o seu trabalho. Agora, para outros, isso aqui pode, infelizmente, mexer com a saúde, tá? Porque principalmente aqui, quando a gente pensa em saúde para você, a gente vai pensar em problemas ósseo, tá? Mas também questões que envolvem intoxicação alimentar, é, alergias, processos alérgicos. Aqui podemos estar falando de falta de vitaminas, talvez você tenha que fazer uma suplementação, tá? Se você qualquer tipo de procedimento de saúde, aqui talvez pede um pouco de atenção com infecção, tá? Então, você precisa aqui. Isso aqui é só o começo, tá? Mas tá bem, hoje tá bem latente isso aqui. Hoje que eu digo assim, até o começo do ano que vem, aqui pede uma certa atenção em como você deseja atuar, como você deseja atuar no seu trabalho, como você deseja produzir, de que maneira você quer ser produtivo. Aí cabe a você fazer essa análise, tá? Porque aqui nós temos um cenário de mágoas, ressentimentos no trabalho, aquela coisa que eu trabalho, trabalho e não vai dar em nada, isso aqui não vai dar em nada. Mas calma, né? Porque aqui a gente já viu que você vai fazer uma transição profissional que vai durar 7 anos aqui. Então, aqui você vai ter que saber dançar conforme a música. Porque aqui tem uma coisa do passado que mexe com você ainda. E que te coloca num lugar de difícil decisão, tá? Mas aqui, o que que você vai fazer com isso? Agir com sabedoria, né? Porque a gente não pode, assim, o que eu sinto aqui não dá para abrir mão de tudo, largar e jogar, né? Às vezes dá vontade, mas não é o melhor caminho. O melhor caminho aqui é você avaliar como é que você quer trabalhar, como é que você quer produzir, como é que você quer desenvolver esse ambiente de trabalho. Porque aqui, durante o processo de 7 anos, você vai fazer uma transição profissional. Então, por exemplo, se você está decepcionado com alguma coisa do trabalho, chateado,
poxa, de novo isso, ou uma situação que está acontecendo ali que não tá legal, né? Aqui tá falando, ai, Paloma, não sei, tô com vontade de sair, não quero ficar, não sei, sabe? Não sei se eu fico, não fico, se eu vou, não vou. Aqui seria assim, vamos trabalhar para sair. Vamos ver o que, que você pode fazer, vamos criar um movimento aqui bacana para que você consiga lidar melhor com tudo isso, porque Saturno, na área de trabalho, é uma exigência aqui. Então, não cabe eu fazer uma previsão para você falando, ai, lá abre mão disso aí. Vai, não, não. Aqui você tem que saber sair do lugar. Você tem que sair com a porta aberta. Você tem que sair no momento, no time certo. Ou você tem que fazer a mudança, sabe? Tem que ter o time certo aqui. Se não tiver, você pode se arrepender depois. Aí vem as pedradas da vida. E então, aqui a minha orientação para você é: siga firme dentro do teu trabalho, cuide da tua saúde, cuide do teu psicológico, porque aqui você pode, aqui eu falei de algumas doenças, mas aqui pode até ser uma depressão também, né? Um famoso burnout aí no trabalho. Então você pode estar passando por questões profundas emocionais, você pode estar se enganando com pessoas e situações. Entretanto, aqui não adianta chutar o pau da barraca, sabe? Acabou, tchau. Aqui você tem que saber conduzir essa transição. Essa é a minha previsão para você. Calma, tá bom? E vai fazendo a transição. Para outros nativos, pode ser que você já fez essa transição, só que existe todo um processo de adaptação a um novo lugar também. Estou me adaptando a uma área, estou me adaptando a um novo cenário, entendeu? Só que existe ainda algum tipo de situação que afeta ainda as suas expectativas aí, tá bom? Então, vamos ter sabedoria, vamos ter discernimento para que você consiga fazer essa transição da melhor maneira possível, tá bom? É isso aí, escorpiano, que eu tenho para você, que você tenha um período de muitas bênçãos aqui nos próximos 28 dias e em breve eu tô aqui com mais previsão. Até mais.